desmatamento, ocorre o quê? Qual foi o item que vocês marcaram aí nessa questão? Qual o item que vocês marcaram? João Lucas D, Arthur C, Laura C, Ingrid B. Vamos fazer o comentário dos itens B, C e D. Vamos lá. B. Maior compactação do solo devido ao pisoteio dos animais. Isso é incorreto? Não, está correto, né? Não pode ser a B. Maior incidência de entrada de ar e água no solo. Isso aqui não é incorreto, é correto. Letra D. Significativa eliminação de espécies de árvore nativa. Exatamente, aqui é o incorreto, né? Significativa eliminação de espécies de árvore nativa. O contexto é incorreto afirmar que nas áreas de pastagem resultantes do desmatamento. Então, o item incorreto é a letra D. Significativa eliminação de espécies de árvore nativa. Certo? Com alguma dúvida? Sim ou não? Dois. Para reduzir o impacto negativo das fontes de poluição sobre o ambiente aquático, devemos 1. Evitar a liberação de esgoto sem tratamento nos cursos da água. 2. Incentivar a construção de aterros sanitários para deposição de lixo. 3. Exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nos mananciais de água. 4. Estimular as indústrias a instalar equipamentos que diminuam o grau de toxicidade de seus efluentes líquidos. Qual item que vocês marcaram? Na segunda. Por enquanto, o gabarito é 1B, né? E a 2. Vamos ver a 2. Bom, a resposta correta, gente, é a letra B, como a maioria está colocando aí no chat, tá? Laura, Sara, letra B. O único item que está incorreto é o item 3, que ele diz assim, ó, exigir apenas. Esse apenas aí, quando aparece em subitem, pode desconfiar dele, tá? Sempre ele age de forma negativa, quando bota apenas. Então, segunda questão, letra B. Ok? Vamos para a terceira. Ítalo, lê aí a terceira para gente. Essa, muito comuns na cidade, né? Tomé. Estou escutando. Essa parte aí, muito comuns na cidade. Isso, terceira questão. Terceira. Muito comum nas cidades, a prática da remoção da vegetação, aliada ao processo de impermeabilização dos solos, pode ocasionar em tempos chuvosos. É quando chove muito, que o solo fica cheio de água, né? Aí ele quer saber qual seria a alternativa correta correspondente a isso. A como se o solo tivesse encharcado. Vocês marcaram qual item? O Juninho marcou a letra E. Isabelle também. João Lucas marcou D. Laura E. Maria Clara também. Então tá, beleza. Vamos ver a D e a E. D. A intensificação da inversão térmica. O que tem a ver o solo achatado com a inversão térmica?
Ali só o solo encharcado ali vai acontecer só proliferação de bactérias, de outros seres, entendeu? Até para plantar não é bom. Letra A, Ingrid. Morte de várias espécies de peixe. Não, opa, desculpa. O acúmulo de resíduos tóxicos na superfície. Não. Acúmulo de resíduos tóxicos, não. Ele está falando em relação à quantidade de água no solo. O item correto aqui é a letra E. A proliferação dos processos erosivos. O que vai acontecer? Vai acontecer muita erosão no solo, né? O solo ele vai começar, ele vai encharcar, vai ter muita água, né? Ele não vai ser proveniente para produção para fazer plantação, simplesmente vai ser usado na proliferação de outros micro-organismos, tá bom? Entendeu, né, João Lucas? Beleza, vamos para a quarta. Diz assim: o derramamento de petróleo no mar é um problema ambiental grave que merece atenção. Um dos piores vazamentos de petróleo que já ocorreram no planeta foi no Golfo do México, em 2010, onde cerca de 5 milhões de barris de petróleo foram lançados na água. Gente, o petróleo... Deixa eu falar um pouco sobre o petróleo. O petróleo ele é um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura. Eles são apolares. Para vocês entenderem como é que funciona o processo, é assim, ó. A água, ela é chamada de substância polar, que tem polos. Já o hidrocarboneto o petróleo, ele é chamado de apolar. Então, princípio da química, o polar não se mistura com a apolar. Então, o que acontece? Você já deve ter visto, com certeza, isso na água e no óleo. O que acontece na água e no óleo? O óleo não se mistura com a água, né? Então, perceba o problema ambiental gravíssimo que ocorre ao derramar um petróleo. O petróleo ele não se mistura com a água. Então, ele vai contaminar a superfície da água todinha de onde ele estiver, tá? Por quê? Porque ele não se mistura com a água. Tá entendendo? Ele, por ser um hidrocarboneto apolar, ou seja, não se mistura com a água, ele passa a ser um problema gravíssimo ambientalmente falando, tá? Baseado nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a única alternativa que não indica uma sequência da poluição no mar. Então, ele quer que você marque uma alternativa que não seja proveniente da poluição. Qual seria? Essa daqui não tem como errar, né? Facílima. Vocês marcaram o quê? Alberto Júnior, João Lucas, Arthur, D. E os meninos aí acertaram, tá? Resposta, letra D. É a única alternativa que não indica uma consequência de poluição, tá certo? Letra D, aumenta da taxa de fotossíntese das águas. Com alguma dúvida? Não, né? Vamos para a próxima, então. Quinta. A facilidade de transporte contribui para a introdução de espécies exóticas nos ecossistemas naturais. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, ele quer que a gente marque a alternativa incorreta. Qual foi o item que vocês marcaram nessa questão? Alberto Júnior, Arthur, letra E. João Lucas, letra E. Laura, Isabela. A maioria marcou letra E, então vamos analisar logo a letra E. A introdução de espécies exóticas não altera as características bióticas? Claro que altera, né? O item correto é a letra E. Beleza. Pronto, já terminou. Fala. Pois, pessoal, nós fechamos o capítulo... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que a gente está. A gente está bem encaminhado, né? Ó, já fechamos o capítulo 1, investigando o universo, né? Falamos sobre os componentes do cosmos, astronomia, a história do Big Bang, a história do
a história do heliocentrismo e geocentrismo. Aí depois falamos do sistema solar, Sol, planetas, os planetas anões. Depois a gente falou da genética, né? Falamos sobre a questão da hereditariedade, a questão dos genes, primeira lei de Mendel, falamos da herança genética dos indivíduos. Aí, pronto, não falamos do capítulo 4, que são os seres vivos, estudo da evolução, nem do 5, que são as unidades de conservação e garantia da herança terrestre. Quer dizer, o 5 a gente fechou, né? Não. A gente viu o capítulo 6, todinho. Então já vimos, ó, 1, 2, 3, 6, capítulo 7, matéria e energia, todinho também. Estados físicos da matéria a gente está vendo em física, a gente não terminou ainda, estamos vendo em física, tá? Capítulo 9, ele já foi todo terminado, que foram os modelos atômicos. Vocês devem lembrar que a gente falou dos modelos de Dalton, Thorson, Rutherford, Bohr, certo? Falamos da tabela periódica, capítulo 10 também, tá? E, basicamente, hoje nós vamos entrar no capítulo 11. Então, abram aí, por favor, página 184. Estamos bem encaminhados, viu, na ciência, graças a Deus. Nós vamos entrar no capítulo 11, tá? Página 184. Bom, aí eu vou começar numa indagação, uma pergunta, e aí vocês vão pensar em termos gerais. Pode até me responder, se quiserem. A Stephanie tá aí, tá? Então, se ela tiver, já tem a zoada. Não tô nem ouvindo nada hoje. Ó, sabia. Ela que anima o negócio, meu irmão. Não tá? Bom, vamos lá. Olha só. Qual seria a explicação para que as pessoas comecem a namorar uma com a outra? Namorar. Eu vou ali pedir aquela menina ali em namoro. Ou a menina, eu quero namorar com aquele rapaz ali. Qual é as características necessárias para existir um namoro? Vamos lá, me respondam. O João Lucas disse que tem que ter química. Alberto Júnior, atração. O que mais? Química, atração. O que mais? Amor. Boa, João Lucas. O Lucas está apaixonado, é? O que mais? O que a gente precisa fazer, ou ter, ou sentir para começar a ter um relacionamento com alguém? Caráter. Pronto, essa história do caráter é interessante. Sentimento um pelo outro, beleza. Confiança, show. O que mais? Respeito, beleza. Pronto. A contribuição de vocês foi suficiente para a gente introduzir o título da aula de hoje. Por que os átomos se unem? Gente, eles se unem porque tem atração pelo outro. É simples. Os átomos é como a gente. A gente tem amizade com certas pessoas e outras não, porque a gente tem uma atração melhor com aquela pessoa, né? Os átomos são do mesmo jeito. Tem átomos que se combinam com alguns elementos, tem outros átomos que não se combinam com ninguém, tem átomos que têm mais afinidade por um do que pelo outro. Então, os átomos, eles são basicamente parecidos com a gente, com o nosso dia a dia, né? Tem segredo que eu conto para o meu amigo, que é meu amigo de verdade, que eu não vou contar para um colega. Então, os átomos são do mesmo jeito. Quando eles vão realizar uma ligação química, eles se ligam a partir de uma afinidade, de uma amizade, de um relacionamento, de um modo que eu posso dizer assim, para que fique claro o entendimento, de uma atração.
como foi falado aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer a parte da leitura, nessa introdução, nessa pergunta que eu fiz, né, nessa pergunta problema. Daí, vocês mesmos me deram a resposta, e a partir da resposta de vocês, eu pude sintetizar o meu conceito, tá certo? Então, vamos lá. Por que os átomos se unem? Ligações químicas. Nosso planeta, ele é composto de 71% de água, certo? Do universo, o que se vê ao avistar a Terra é uma imensa e majestosa esfera azul. Não é à toa que o astro é também conhecido como planeta água. Mas quais os elementos que formam essa abundante substância? Galera, vamos pensar. Todo mundo sabe qual é a fórmula da molécula da água. Todo mundo. Até, às vezes, até uma criancinha lá do quarto ano, terceiro ano já sabe que a molécula de água é formada por dois átomos. Quais são esses dois átomos? Hidrogênio e oxigênio, tá? Então, ó, vou escrever no chat aí, ó. A molécula de água é isso aí, ó. H2O. H2O, que é formada por hidrogênio e oxigênio. Ou seja, eu tenho dois átomos que têm uma atração grande um pelo outro. Escrevi hidrogênio errado, ó. Acho que foi o curso aqui do celular. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto, viu, gente? Então é o seguinte, a molécula de água, ela basicamente ela só contém hidrogênio e oxigênio por uma atração química que eles têm entre eles, faz com que esses átomos se unam, tá? Então, por eles ter essa afinidade, forma-se a molécula de água, tá? Então, a água aí, ó, ela tem dois átomos, um de hidrogênio, é assim, ó, eu tenho dois átomos, hidrogênio e oxigênio, tá? Agora, a quantidade de átomos, eu tenho dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio, tá? Então, para mim formar a molécula de água, eu preciso basicamente disso, ok? Alguma pergunta? Acho que não, né? Tranquilo. Já sabemos hidrogênio e água. Como esses elementos se combinam? É o que veremos adiante nesse capítulo. Mas o que podemos adiantar desde já é que as propriedades das substâncias não são iguais e estão relacionadas com a interação que há entre os átomos. Então vamos lá. Até o momento estudamos os átomos e suas propriedades, a maneira como são formadas e sua classificação. Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas a gente estudou a característica atomística de um átomo, lembram? Prótons, nêutron, elétron, número atômico, número de massa. Nós estudamos os átomos dentro da tabela periódica, estudamos por família e período. A família 1A, que era chamada metais alcalinos, a família 2A, metais alcalinos terrosos, né? Aí estudamos os períodos, né? Falando das famílias, que as famílias, a interação química que existe entre eles, eles estão ali naquela família, porque eles têm propriedades químicas semelhantes, né? Falamos disso. E daí a explicação de ter essas afinidades. Então, eu não sei se vocês lembram, mas a gente abordou bastante isso aí, tanto na aula de cálculo de prótons, nêutrons, elétrons, número de massa e número atômico, quanto na questão da posição dos elementos na tabela periódica. Tá? Então, vamos lá. Agora, estudaremos o que acontece com um átomo na presença de outro, ou seja, quando eles se unirem, tá? Você já parou para pensar que se só existe algumas dezenas de tipos de átomos diferentes, como se formarão os milhões de materiais diferentes que existem? Então, gente, ó,
os materiais que existem na nossa vida, objetos, em geral, tudo isso está relacionado à combinação de átomos, tá? A explicação básica é essa. Tudo que tem a ver com essa parte de ligação tem a ver com combinação. Então, se eu combino com uma pessoa, vai dar certo. Se eu não combino, não dá certo. O átomo é do mesmo jeito. Tá certo? Alguma pergunta até aí? Não. Vamos para frente, então. Bom, assim como as pessoas, ó, os átomos têm preferência na hora de se unir. Tá vendo, ó? Eu nem tinha lido, e aí vocês que deram suporte para minha aula, através da hipótese, da primeira pergunta que eu fiz antes de iniciar, né? E vocês me ajudaram bastante. A minha aula, se eu não quisesse falar mais nada ali de ligação química, eu não falava. Porque a ligação química é exatamente isso, é a atração, é o desejo do átomo de estar perto, essas coisas, entendeu? Então, a partir de agora, entenderemos por que alguns materiais são duros, outros frágeis, outros leves, outros permitem a passagem de corrente elétrica, outros são macios e tantas distintas características. É claro, gente, é só você pensar. Tem gente que começa a ter um relacionamento que se combina, tem outros que se uniu ali, mas não tem aquela combinação perfeita. Uns são mais duros, outros são mais leves. É igualzinho a nossa vida, igualzinho ao nosso dia a dia. Uns brigam de mais, outros brigam de menos. Então, os átomos é do mesmo jeito, tá? Beleza? Vamos pra cima, então. Então, vamos lá, né? Como isso acontece. Então, eu tenho chamado, gente, a teoria do octeto. Então, vamos lá. É o seguinte. O que seria a teoria de octeto? A gente vai ler isso aqui ainda, tá? Mas deixa eu adiantar para vocês. A teoria de octeto é quando o átomo... Melhor coisa, relacionamento... Não entendi. Basicamente, a teoria do octeto é quando um átomo tem uma configuração, ou ele recebe 8 elétrons na última camada. É tipo assim, digamos que eu sou da família 3A. 3. Se eu sou da família 3A, eu tenho 3 elétrons. 3 elétrons. Para mim ser um átomo estável, ou seja, na minha melhor forma, eu preciso ter 8. Gente, se eu tenho 3 átomos, eu estou precisando receber quantos ainda para mim ficar estável? 5. Então, ó, basicamente, é esse tipo de atração que eu estou dizendo. Se um elemento faz parte da família 3A, ele precisa se combinar com um átomo que tenha 5 elétrons para ele poder se estabilizar. Não sei se vocês entenderam. Então, para mim, para um átomo ser estável, eu preciso ter 8 elétrons na última camada. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Você sabia? Vamos ler o você sabia. A teoria do octeto, ou regra do octeto, não abrange o caso do hidrogênio e do hélio. Vou já explicar por quê. Não sei se ele vai dizer aqui, mas eu explico, se alguém ficar com dúvida. Ambos elementos do primeiro período, com 2 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, para quem não sabe, ele tem configuração química na família 1A. Ele está lá, ele está acima da família 1A, mas ele é tipo assim, não pertence àquela família, está ali emprestado, porque ele tem 2 elétrons, tá? Então, ó, para que a ligação ocorra, um átomo pode perder, ganhar ou compartilhar. É tipo assim, ó. Imagine que tu tem um átomo da família 1A. Ele só tem um elétron. Aí, ele vai se combinar com o átomo da família 7A, que tem 7. Aí eu pergunto para vocês, fizeram a combinação os dois. É mais fácil esse átomo que está com 1 roubar os 7 do elemento lá da família 7A, ou é mais fácil o cara que está lá da família 7 ganhar esse elétron da família 1A?
que vocês acham? Uma competição, uma guerra, eu tenho 7 contra 1. É mais fácil esse perder do que ou ele ganhar contra 7? O que vocês acham? Perder, né, não? É mais fácil ele perder do que ele ganhar. Esse de 1, né? Então, o que acontece na ligação química? A ligação química é isso. Uns perdem elétrons, outros ganham elétrons. Então, por exemplo, se eu fizer uma combinação química entre... Eu vou mostrar para vocês aqui no meu caderno, tá? Vocês vão acompanhar aí no meu caderno o que eu vou fazer agora. Não sei se vocês perceberam, mas tem 2 Tomé aí na tela de vocês. Perceberam aí? Porque um está conectado no celular. Um está conectado no celular, gente, e o outro não está. Está no notebook. Vou só mudar aqui, alternar a câmera aqui. Veja se vocês estão vendo aí meu caderno. Na outra tela, tá? Tipo uma travada, né? Isso aparece. Aí, ó. Tá enxergando meu caderno? Na outra tela, tá? Porque tem 2 toméis aí. Pronto, a Natália disse que tá. O Ítalo também. Beleza. Então, olha só. Tá vendo a minha canetinha? Ó. Tranquilo, né? Então, pronto. Então, posso usar a minha explicação aqui para poder mostrar para vocês como é que a gente entende um pouco isso, tá? Vamos lá. Ó. Eu tenho aqui um elemento que se encontra na família 1A, o sódio. Ele pertence à família 1A. Tá ruim isso aqui. Peraí, deixa eu pegar uma... Vamos lá. Então, ele pertence à família 1A. Se ele pertence à família 1A, ele tem um elétron. Aí, o elétron dele está simbolizado como se fosse essa letra X, tá? Bom, aí esse elemento, que é chamado de sódio, ele vai fazer uma ligação química com outro elemento que eu vou chamar de Cl. Esse elemento, Cl, se encontra na família 7A. Ele é chamado de cloro. Ele tem quantos elétrons? Se ele faz parte da família 7A, ele tem 7 elétrons. Então, vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, eu tenho 7 elétrons e aqui eu tenho 1 elétron. O que gere aqui dentro é a chamada teoria do octeto. O que gera isso aí? A teoria do octeto diz que o átomo tem que ter 8 elétrons para se estabilizar. Então, o que vai acontecer dentro dessas duas ligações, desses dois átomos aqui? O que vai acontecer para que essa ligação entre os dois se torne estável? Ora, o sódio que só tem um elétron vai doar ou vai perder esse elétron para o cloro. Porque a tendência maior é o cloro ganhar esse elétron, porque o cloro tem 7, o sódio só tem 1. Então ele vai perder esse elétron para o cloro.
Até porque são 7 elétrons brigando contra um. Então, quem é que se estabilizou? Os dois. Mas quem ficou com o elétron foi o cloro. Tá? Vocês entenderam a teoria do octeto? Basicamente, acontece o quê? Acontece perca de elétrons, acontece o compartilhamento de elétrons, tá? Então, perde e compartilha. E outros ganham. Então, como é que ficou a situação? Em termos químicos, vamos lá. Ó, o Na, quimicamente falando, ficou positivo, porque na química eu já falei para vocês que o positivo significa que ele perde. E o cloro ficou o quê? Negativo. Porque o cloro ganhou esse elétron. Então, como é que formou a ligação? Ó, formou-se o elemento NaCl, que é chamado de cloreto de sódio ou sal de cozinha. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, beleza, beleza? Deixa eu tirar aqui essa câmera e voltar para minha câmera normal. Alguma pergunta, gente? Vocês conseguiram entender ou não? Pronto, aí quando... Boa pergunta, Ingrid. Quando os átomos têm cada um 4, é mais fácil compartilhar, né? Eles compartilham os elétrons aí. Depois eu vou mostrar para vocês, passo a passo, viu? Então, beleza, vamos para frente, né? Então, vamos continuando aqui. Para que a ligação ocorra, então você sabia, viu? Um átomo pode perder, ganhar ou compartilhar elétron, resultando nas ligações iônica, covalente e metálica. Então, vamos lá, ó. Você sabia, melhor canal do YouTube. Bom, então o que acontece? Se o átomo perder o elétron, tá? Se ele perder, eu vou chamar de ligação iônica. Se o átomo compartilhar, que foi a pergunta da Ingrid, aí eu vou chamar de ligação covalente ou metálica, tá? Que a gente vai ver as características também do metal. Tudo bem? Então, a valência de um átomo vai depender da quantidade de elétrons que ele ganhar, né? Ou perder. Por exemplo, se ganhar 1, 2 ou 3 ou 4, ele vai ser, respectivamente, monovalente, bivalente, trivalente ou tetravalente. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aí no livro, no outro tomé aí, ó, tô aberto aí, ó. Então, o elétron, se o átomo ele tiver um elétron, ó, ele vai ser chamado de monovalente. Certo? Se ele tiver 2 elétrons, ele vai ser chamado de bivalente. Se ele tiver 3 elétrons, 3, ele vai ser chamado de trivalente. E se ele tiver 4, que é o máximo que ele pode ter, assim, se for uma ligação iônica, né? Aí ele vai ser chamado de tetravalente. Tudo bem? Então ele pode ser chamado de monovalente, divalente, trivalente ou tetravalente. Ok? Vamos lá. Teoria do octeto. Ah, não, ainda não terminei aqui, né? O mesmo vale no caso da perda de elétrons,
No estudo das ligações, o que nos interessa é a última camada do átomo, pois é lá onde estão os elétrons, ou seja, a camada de valência. Então, quando a gente for fazer as ligações químicas, o que me interessa é a última camada, ou seja, quantos elétrons ele vai ter a partir da tabela periódica. Entendeu? Então, por exemplo, eu peço para vocês 2 elementos. Vocês vão fazer o que primeiro? Vão olhar onde eles estão na tabela periódica, ver quantos elétrons cada um tem, para poder afirmar se ele é monovalente, divalente, trivalente ou tetravalente, e poder afirmar se é uma ligação iônica, covalente ou metálica. Vocês só vão poder afirmar isso quando vocês identificar quantos elétrons esse átomo tem. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Teoria do octeto. Quem pode ler? Você sabia, eu já li todo. Quem pode ler? Teoria do octeto? Se não se acusar, eu peço para ler. Juninho! Alberto Júnior. Botei logo, peguei logo pesado logo. Cadê o Juninho? Vai, Juninho. Cuida. Sei não, viu, mano? Bora, Juninho, tá passando tempo, rapaz. Camille. Juninho é osso. Cadê a Camille? Não tá aí, não? Não, Juninho, tá bom. Depois tu lê, então. Eu vou ler, né, mano? Porque nem a Camille apareceu também. Vamos lá, teoria do octeto. No que estudamos até aqui, vimos que o átomo é formado por um núcleo central e a eletrosfera, onde ficam dispostos os elétrons em movimento. Se analisarmos a tabela periódica, que a gente já estudou, veremos que apenas os gases nobres possuem a sua última camada completa. Vocês lembram que no estudo da tabela periódica, eu falei para vocês que só tinha uma família que não se combinava com ninguém. Como é que é o nome dessa família? Gases nobres ou gases inertes. Essa família é a única família que tem 8 elétrons na última camada. Já está estável, não se combina com ninguém. Pessoal, minha aula acabou e eu não sabia. Deixa eu olhar aqui. Eu me perdi no horário, eu me empolguei. Eu comecei 3h15, realmente. Gente, quando for na próxima aula, a gente continua. Obrigado, tá? Desculpa aí ter passado pelo tempo, eu me empolguei. Tá bom? Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.